Pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre distúrbios psicológicos. Vamos lá? Bom, para falar sobre distúrbios psicológicos, primeiro precisamos entender o que é considerado doença mental, como isso é definido, né? Existe uma dificuldade grande na definição de anormalidade. Assim como existe uma dificuldade para definir normalidade. O que é normalidade? O que é ser normal? Esse é um conceito bastante discutível, bastante relativo. Ele, é, ele varia conforme o tempo e o espaço, né? Tem variações aí históricas. Mas pode ser definida, a doença mental, por exemplo, pode ser definida de várias formas. E há anormalidade também. Então vamos observar algumas delas. Por exemplo, o conceito de anormalidade pode estar relacionado a critérios estatísticos. Então, o que é considerado anormal é aquilo que se desvia quantitativamente a partir da média, que é a normalidade. E aí é normalidade no sentido do matemático, porque existe um conceito em matemática relacionado a esse termo, né, normal, que é normal. Existe uma curva de distribuição na população que é considerada normal, que é a chamada curva do sino. Então, assim, nós temos os dois eixos, né, e a ocorrência de um evento tem, assim, vamos imaginar uma característica física, a estatura do brasileiro. Então, do homem brasileiro, a estatura média. Então, alguns têm 1,50 m, um pouco mais com 1,60 m, a maioria lá está com 1,70 m. Estou aqui só supondo para vocês entenderem. Aí vai diminuindo a quantidade de homens com 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. Então, essa distribuição assume o formato de um sino, que é chamada curva normal. Esse é um critério estatístico. O comportamento anormal é o que ocorre com menor frequência. Então, nas duas caudas, né, nas duas pontas dessa curva. E o comportamento normal, que ocorre com mais frequência, que está naquele ponto mais alto da curva do sino, da curva normal. Nem todo comportamento fora da média é anormal. Não. Por exemplo, a estatura. Não quer dizer que seja uma anormalidade. Um homem tem 1,50 m, por exemplo, ou 2 metros. Só é estatisticamente menos frequente. Agora, todo comportamento que é considerado anormal, do ponto de vista de psicológico, de comportamento mesmo, está fora dessa média. Assim. Então, a maioria das pessoas não tem alucinação, por exemplo. Né? A maioria das pessoas não delira. A maioria das pessoas não tem rompimento com a realidade. Então, a maioria está lá em cima. São pessoas que não alucinam, não deliram. E algumas alucinam, algumas deliram. Então, esse é um critério estatístico. Outro critério para considerar a anormalidade, ou normalidade, né, para pensar em saúde mental, é estabelecer as características da saúde mental, o que é considerado saúde mental. E aí, se a pessoa não tem, na ausência dessas características, há uma indicação de anormalidade. Então, é um conceito definido a partir, indiretamente, né, por exclusão. Vejamos esses 5 itens de saúde mental positiva. Vamos ver se nossa saúde mental está positiva? Autorrealização e empenho na vida. Tá? Será que a pessoa se sente autorrealizada, ela se empenha na vida? Atitudes em relação a si próprio. Cuidados com a higiene, com a saúde, por exemplo. Resistência ao estresse. Então, o quanto eu consigo resistir ao estresse? Né? Porque assim, o estresse ele pode ser bom ou ruim. Um pouco de pressão nós suportamos e pode ser até desafiadora, mas uma quantidade excessiva, dependendo dos recursos psíquicos que eu tenho, eu posso não aguentar. Autonomia.
Eu consigo resolver os problemas do dia a dia sozinha, eu consigo. Porque assim, quando a pessoa está muito comprometida com a sua saúde mental muito debilitada, por exemplo, extremamente deprimida, numa depressão severa ou com em surto psicótico, ela não consegue nem cuidar de si mesma, não consegue tomar banho, não consegue pagar suas contas, então ela depende de outras pessoas para fazer isso. Pense numa pessoa com Alzheimer, por exemplo, num estágio avançado. Ela não consegue resolver essas questões, pagar conta, por exemplo, né? Então alguém tem que fazer isso por ela, então ela perde a autonomia. E o quinta característica, que é um critério, né, também de observação da saúde mental, é a percepção da realidade. É como eu disse, né, a maioria das pessoas não alucina. Então a percepção da realidade da maioria das pessoas é compartilhada, segue um padrão. Apenas uma parte tem alucinação visual, alucinação auditiva, tátil, né? Que indicam uma psicose, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Um terceiro critério aí com enfoque direcionado às características de anormalidade. O anterior era as de normalidade na ausência delas, por exclusão. Então, a pessoa não tem autonomia, a pessoa tem a percepção da realidade alterada. Então, são indicações de anormalidade. Agora o enfoque é direto na anormalidade, não na ausência de características que apontam a normalidade. Então, por exemplo, os comportamentos que indicam uma inadequação psicológica e social, algum desajuste, respostas consideradas naquela cultura, naquele tempo, consideradas inadequadas, inapropriadas aos estímulos do meio ambiente. Afirmar se um comportamento é desajustado, e aqui está entre aspas, porque o que é considerado desajustado? Como eu falei para vocês, por exemplo, eu estou aqui sem lenço na cabeça. Isso é normal aqui, considerado normal. A maioria da população feminina aqui no Brasil não cobre a cabeça com lenço, mas no Irã não. No Irã é uma lei, né? Tem uma lei que exige que as mulheres usem o lenço na cabeça, que cubram a cabeça, né? Então, uma mulher que sabe que pode ser presa caso ela saia sem lenço, porque ela pode ser presa, e muitas mulheres já foram presas, ela está se arriscando, então isso é considerado desajustado. Por que ela está assim? É um sinal de rebeldia, ela se esqueceu, ou ela está fora da realidade, então ela não consegue nem perceber, nem sabe, né, que aquele comportamento é desajustado. Porque dentro das casas, no ambiente privado, as pessoas podem ficar assim, né? As mulheres podem ficar com a cabeça descoberta. Mas então, se afirmar que um determinado comportamento é desajustado, entre aspas, ou não, depende, portanto, das regras gerais, da cultura, como eu falei desse caso, da cultura persa, né, no Irã, das expectativas sociais, da realidade social em que aquele comportamento acontece, em que aquela pessoa está inserida. A anormalidade deve ser definida, portanto, de acordo com critérios estatísticos, psicológicos e sociais. Quatro áreas principais estão abrangidas nessa definição de anormalidade. Por exemplo, primeira área, desvio da realidade, que são essas alterações como a alucinação, né? E o delírio. Então, a percepção e pensamento estranho, desorientação, atividade motora anômala, né? Então, movimentos desordenados, sem coordenação. Alteração da percepção é alucinação. Então, nós temos os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato, audição. Existe uma percepção. A percepção é a interpretação que nós fazemos do mundo a partir dos sentidos. Existe uma percepção que é, né, que é compartilhada, assim. Então, eu não estou vendo nenhuma imagem aqui, nenhum monstro aqui, eu não estou vendo. Mas uma pessoa que está em surto psicótico e com alucinação, ela pode ver.
algo que eu não vejo. Então tem uma alteração desse sentido da visão e com a alteração da percepção. O delírio é o pensamento estranho, é a história que a pessoa cria. Ah, este monstro está aqui porque ele veio de outro planeta para me vigiar, por exemplo. Esse é o delírio, é o pensamento delirante. São sintomas de uma psicose. Segundo critério, desvio dos padrões sociais aceitáveis. Os sintomas neuróticos, né, que é, como disse o Caetano, de perto não é normal, né, nós já falamos isso. Então, a neurose, a psicose e a perversão, ou transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, sociopatia. Mas na neurose também há sintomas. Também há desvios anormais dos padrões socialmente aceitáveis, como uso abusivo, desajustado, prejudicial de álcool e outras drogas, desvios sexuais que revelam alteração do desenvolvimento normal da sexualidade. Então, a violência sexual é algo que é um desvio que não deveria ocorrer. E é algo extremamente complexo, né? Que a gente nos leva a várias discussões sobre esse assunto. Porque a pessoa que comete um crime sexual, né, uma violência, ela deve ser presa, né, tem que passar por uma punição por aquele comportamento. Mas não é normal, sabe? O normal é que a pessoa se desenvolva para ter uma sexualidade saudável, ética, de respeito à sexualidade alheia da outra pessoa, das outras pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está falando de critérios de anormalidade, mas para haver um diagnóstico, por exemplo, de psicose, porque dentro da lei existem, a lei prevê, o Código Penal, por exemplo, critérios para que a pessoa seja considerada inimputável ou semi-imputável. Então, imputável somos todos nós, né, que entendemos o que é errado e conseguimos agir de acordo, deveríamos, espera-se que a gente possa agir de acordo com esse entendimento. Então, quando a gente não age e comete algum crime, nós somos submetidos a um processo, um devido processo legal. Então, se houver lá condenação, no caso de um crime, em vários tipos legais a prisão, né? Mas quando se comprova que a pessoa quando ela praticou aquele ato, ou no momento da ação ou da omissão, ela não era capaz de entender naquele momento, porque a pessoa com uma psicose, por exemplo, se ela estiver em tratamento, ela não está em surto, ela pode entender, né? Mas a lei fala, é muito clara, naquele momento ela não consegue entender, ou, então, é a questão da cognição, ou agir de acordo com esse entendimento, aí ela pode ser considerada semi-imputável ou até mesmo inimputável. Então, a pessoa imputável é para prisão comum. A pessoa que tem alguma dessas questões, né, de alteração do psiquismo, né, naquele momento do ato ou da omissão, ela pode ir, se ela for considerada inimputável, quer dizer que ela não entendia o que ela estava em surto psicótico, por exemplo, e não entendia que aquilo era errado, ou então não conseguia nem agir, se ela entendia, não conseguia agir. Aí ela pode ir para uma casa de custódia, um hospital psiquiátrico, não é aberto a toda a população, é específico, né, uma casa de custódia para tratamento da pessoa com doença mental. Ou semi-imputável, ela pode receber redução da pena. Mas, de qualquer forma, a gente está falando aqui não em termos, o conceito de anormalidade aqui, não em termos legais, porque a lei tem os seus critérios. Né? Uma neurose não faz a pessoa ser semi-imputável ou inimputável, mas não é normal. Vocês entendem? Então, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa lava, que é uma neurose mais grave, né? Ela lava a mão 20 vezes antes de... Agora, com a pandemia, a gente está ciente de que a gente precisa lavar mais as mãos mesmo. Mas a pessoa lava a mão 20 vezes seguidas. Ou ela fica 5 horas tomando banho. Quer dizer, ela não consegue nem trabalhar direito, ela se atrasa
não consegue cumprir as suas tarefas por causa desse comportamento. Isso não considera, a não ser que em casos muito específicos, porque não dá para falar, né, nunca em termos de ser humano, 100% das vezes isso ou aquilo acontece, mas em geral acontece assim, nós podemos dizer. Ela vai, se a pessoa num momento de muita raiva, se ela comete um homicídio, não é normal matar as pessoas, né, sem uma motivação, por exemplo, socialmente aceita, por exemplo, em defesa, se você está na sua casa, entra alguém, te ameaça e vai te matar, e para se você se salvar a própria vida, aí você acaba matando outra pessoa. Esse é um caso muito específico. Mas matar, aí tem uma motivação justificada. Mesmo assim é terrível, é difícil para a pessoa, mas ela não vai presa, né? Se for comprovado que ela era vítima de uma violência e estava tentando salvar a própria vida ou a vida de outra pessoa. Mas enfim, não é uma aula de direito, mas só para vocês saberem que essa é uma área que dialoga com o direito. Para vocês entenderem, né? Porque eu estava falando da sexualidade. Então, não é normal a violência sexual. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja necessariamente considerada semi-imputável ou inimputável. Ela pode ir para a prisão comum, como na maioria das vezes acontece. E aquele comportamento é um desvio. Mas, enfim, o terceiro critério aqui, ineficiência cultural e social. Então, por exemplo, o rebaixamento da inteligência, a deficiência intelectual, um desvio também da inteligência e aponta uma ineficiência no desempenho intelectual. Então as pessoas normalmente, da média, todas as pessoas, na média, não todas, né? A maioria das pessoas consegue fazer isso e aquilo com a inteligência, resolver problemas, viver sozinha, pagar as contas, tomar banho, enfim, se cuidar da saúde. Isso né? Ela consegue andar na rua, entender que tem que respeitar o outro, não pode agredir na rua, enfim, nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. E aí a pessoa não consegue entender, ela não consegue resolver problemas, ela não consegue pagar uma conta, ela não consegue ter um raciocínio lógico, né? Isso pode indicar um rebaixamento da inteligência, que na classificação internacional de doenças se chama retardo mental, que tem toda uma valoração também pejorativa, né? Mas, por exemplo, a síndrome de Down é uma das, como a gente já viu no curso, uma das características é o rebaixamento da inteligência, a deficiência intelectual. E isso leva a uma ineficiência cultural. A pessoa não consegue agir de maneira muito ajustada, né, ao meio ambiente. E o quarto critério, queixas de angústia pessoal. Quem não se sente angustiado de vez em quando, ansioso, algum mal-estar físico, claro, tudo isso todos nós podemos sentir. Só que se há se isso é excessivo a ponto de fazer a pessoa não conseguir trabalhar, a gente sempre pensa nisso, o quanto esse sintoma afeta a vida da pessoa, a vida, o trabalho, as relações interpessoais, as relações familiares. Então a depressão, muitas pessoas têm diagnóstico de depressão, fazem tratamento e elas conseguem, fazendo tratamento, enfim, trabalhar, interagir. Muitos de nós temos alguma questão aí de ordem mental, né? Ainda mais nessa sociedade em que a gente vive. Só que quando a pessoa, por exemplo, no caso da depressão, ela está extremamente deprimida, ela não consegue tomar banho, ela não consegue também, sabe? Às vezes a pessoa fica na cama, não consegue sair da cama. E também aqui, ó, sensações de desordem mental. Isso, dependendo do grau, realmente se encaixa nesse conceito de anormalidade. Esse quadro, essa é uma pintura histórica mostrando as pacientes sendo soltas de seus grilhões por Charcot, na Salpêtrière. Então ele está aqui, ó, tem a indicação, soltando lá os grilhões, né, as correntes. Então isso está na origem da psicanálise. Charcot era um médico contemporâneo de Freud, trabalharam juntos. E é uma origem histórica bastante louvável, sabe? Porque
principalmente mulheres, pela repressão. Vocês imaginam, se a gente está em 2020, o que nós mulheres podemos fazer é muito diferente do que os homens podem fazer, mesmo com toda a nossa luta. Imagina lá no final do século XIX, 1890, né, 1880, 1890, 1895, e começo do século XX, 1900, era terrível, né? Então e a sexualidade feminina sempre foi muito reprimida, ainda é. Então a mulher que tem um comportamento sexual mais livre, mais, né, assim, ela recebe um tratamento da sociedade, o homem outro, né? Então era mais frequente haver histeria entre mulheres, né? Que não vou explicar a histeria aqui porque não é o objetivo do curso, mas a histeria, na origem até a etimologia da palavra histeros tem a ver com útero, e é uma alteração psicológica que tem a ver com a repressão realmente da sexualidade. Por haver maior repressão das mulheres, existem mais casos de histeria entre mulheres, mas existem homens histéricos também. E as pessoas usam essa palavra histérica no sentido até para xingar, né, no sentido leigo. Não, existe uma alteração do psiquismo que é caracterizada como histeria. E Freud teve isso de muito belo, sabe? Charcot também. Essas mulheres que apresentavam sintomas histéricos, a histeria de conversão é a pessoa converte por corpo algo que é de ordem psicológica. Então algumas pessoas, principalmente mulheres, por causa dessa explicação que eu trouxe, né, da repressão maior das mulheres, apresentavam eu já atendi mulher que chegou em cadeira de rodas para atendimento, não conseguia andar, e aí foram feitos todos os exames físicos, né, de ordem biológica, orgânica, e não havia causa orgânica, então enviavam para mim. E a pessoa acabava, com o tempo, com o tratamento, voltando a andar. Não é um milagre, não é é um tratamento mesmo. Também atendi pessoas com queda de cabelo, com manchas no corpo, por exemplo, sem causa orgânica. E já com cegueira. E aí, naquele tempo, essas mulheres, ainda hoje, né, fazem peça histérica e tudo mais, tem todo um sentido pejorativo, mas naquela época elas eram muitas vezes até trancafiadas, seus direitos humanos violados, né, consideradas loucas, consideradas ou fingidoras, manipuladoras. Não, elas não estão fingindo, manipulando. Tá mentindo que tá cega. Não, é um sintoma. Enfim. Aí Freud e Charcot libertaram e ouviram, fizeram uma escuta dessas mulheres, né, para entender o que estava acontecendo. E elas eram presas com pessoas que tinham cometido crime ou com uma psicose mais grave, enfim. Aqui para vocês verem que para tratamento de saúde mental, né, entre aspas, porque isso não é tratamento, quantos crimes, quantas violações de direitos foram cometidas. Aqui tem algumas representações de trepanação, fazer um furo na caixa craniana para libertar alguma coisa ruim que estava dentro do cérebro, ou amarrar a pessoa, trancafiar a pessoa. Muito triste, né? E classificar transtornos mentais é algo complicado, é muito difícil. Mas nós temos aí o DSM, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que é um manual diagnóstico e estatístico de doenças mentais, e tem lá o CID-1, DSM-1, 2, 3, 4, 5, enfim. E CID, que também está lá já estava na 10ª, agora a gente está indo para a 11ª, a partir de 2022 já vai estar vigente a 11ª edição, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. E, assim, tem essas classificações, e no caso da CID é a série F, que é F de faca, né? 32, então 30 lá, as depressões, enfim. E o manual estatístico DSM, ele é todinho de saúde mental. Mas para termos didáticos, nós podemos então afirmar que existem três principais transtornos, que também podem ser considerados estruturas de personalidade, porque nós nos encaixamos em um dos três.
Então, a normalidade dentro dessa sociedade que promove as psicopatologias, porque é uma sociedade extremamente difícil, um sistema que contribui para a psicopatologia, além de outras patologias, a neurose compensada, tratada ou estabilizada é o considerado normal. Mas tem neuroses mais graves também. Psicoses e o transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, a sociopatia. Para a psicanálise nós chamamos de perversão, que é um termo técnico. As pessoas também usam de maneira leiga para perverso, não, mas existe o termo técnico perversão. Então vamos estudar rapidamente, né? Porque o objetivo, como eu já disse e vou enfatizar, não é que vocês não são estudantes de psicologia, mas é importante que vocês entendam, porque a maneira como nós tratamos nossos filhos e nossos estudantes pode contribuir ou não para o desenvolvimento dessas patologias. Então é importante que a gente entenda, né? Aqui tem uma citação do Pitágoras, matemático e filósofo grego, que viveu de 568 a 470 a.C. E eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. O que quer dizer isso? Se nós cuidarmos bem das crianças, aqui tem um certo conteúdo machista porque está no masculino, mas a ideia é que se nós cuidarmos bem das crianças, nós vamos ter adultos saudáveis e uma sociedade mais saudável, não vai precisar ver tanta gente nas prisões, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas estruturas. O DSM está no 5, tá vendo? A gente está no DSM 5 e CID-10, como eu falei, indo para CID-11, né? A neurose, todos nós. A neurose ela acontece principalmente pela dificuldade que as pessoas têm, algumas pessoas, de lidar com os conflitos internos. Em geral, não provoca a falta de contato com a realidade, que seria, por exemplo, a alucinação, né? Alteração da percepção. Em geral, por quê? Porque eu já atendi uma pessoa que tinha parecia ser alucinação, né? Porque dizia que via coisas, afirmava, mas era mais um conteúdo fantasioso. Depois ela contou que ela sabia que ela estava criando aquilo, mas não estava mentindo, era uma histeria mais grave. E eu encaminhei para a psiquiatria também, então ela foi medicada, essa paciente, e eu conversei com a psiquiatra falou, não, eu acho que não é psicose, eu acho que é uma histeria mais grave mesmo, então isso que ela afirma que ela vê, mas ela é mais no plano da fantasia do que da alucinação. A fantasia está mais na linha da neurose. A alucinação da psicose. A alucinação realmente, a pessoa realmente vê algo. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, esse rolinho de... Isso aqui é uma fita isolante azul, tá? Bonitinha, né? Pra não ficar naquela padrão da fita isolante preta. Então, eu estou vendo aqui, isso aqui é um objeto, tá vendo? É um objeto, estou vendo esse objeto. Ele é concreto. A pessoa que alucina, ela vê esse objeto, na ausência dele. Né? Nós podemos imaginar, imaginem que tem aquela... Vocês estão vendo aqui? A fita isolante azul? Tá, estão vendo? Agora eu retirei do campo de visão. Se eu pedir para vocês imaginarem, vocês conseguem imaginar. Se eu pedir para vocês imaginarem uma praia aqui atrás de mim, as ondas, vocês conseguem imaginar, mas se vocês não estão vendo. Então a alucinação, a pessoa realmente vê, ela projeta aquilo que está dentro do psiquismo dela, ela põe para fora, porque, né, há essa porosidade da pele psíquica, então passa, né, não tem uma definição tão precisa do que está dentro e do que está fora. Às vezes ela até sabe que alucina, ela tem essa consciência, ela sabe que as outras pessoas não veem, mas ela de fato vê. Numa neurose mais grave, a pessoa pode até ver alguma coisa, mas ela sabe que aquilo lá ela não está vendo. Ela está mais... Essa imaginação que a gente tem, imagine aqui a praia. É uma imaginação um pouco mais vívida, né? Mas, em geral, não provoca falta de contato. Por isso que, como eu disse, a grande maioria das vezes, neuróticos que cometem algum crime vão para cadeia, para prisão comum. São imputáveis. Então,
não são semi-imputáveis nem inimputáveis, não vão para um manicômio judiciário, né? Esse termo é terrível, uma casa de custódia, ou seja, quando a pessoa comete um crime, como eu afirmei, no momento da ação ou da omissão, porque omitir socorro também é crime. Até fico pensando naqueles casos, sabe, que a gente tem visto de crime de racismo, as pessoas que ficam só olhando e filmando, elas estão sendo omissas, né? E omissão omissão de socorro também está previsto tá prevista no Código Penal. Mas enfim, as pessoas neuróticas, elas vão para cadeia, para prisão comum, são imputáveis. Sintomas comuns, né, principais das neuroses. Até em geral, o transtorno neurótico leva o nome do sintoma, apresentado com mais frequência ou maior intensidade. Então, mania, fobia, obsessão, compulsão. Então, tem toque, é o transtorno obsessivo compulsivo, histeria, como eu falei, a histeria de conversão. Por que é de conversão? Porque a pessoa converte no corpo aquilo que é da ordem do psiquismo. Ansiedade, angústia. Então a pessoa vai lá. Quem não sente angústia às vezes? Quem não sente ansiedade? Mas quando é muito intenso o sintoma, tem lá. Ansiedade generalizada, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Aí a pessoa toma até um ansiolítico para diminuir esse sintoma. Síndrome do pânico, então a pessoa tem fobias. São sintomas da neurose. No caso da psicose, que é um outro transtorno. Lembrem-se, vou voltar aqui. Dificuldades na classificação. Por motivos didáticos, podemos classificar os principais transtornos por motivos didáticos. Então, a gente classifica em 3. Aí até assim, há psiquiatras e psicólogos que incluem uma 4ª estrutura, que seria o transtorno, o borderline, fronteiriço. Border, que está na borda, né? Seria uma 4ª. Então, eu já entendo, e alguns psicólogos e psiquiatras entendem que essa classificação ela é suficiente. Porque a pessoa que é border, ela está na borda, por exemplo, entre a neurose e a psicose. Mas ninguém fica na borda assim 50% exatamente. Ela tem um pouco mais de traços ou de sintomas de neurose ou de psicose. E aí se ela tem mais traços de neurose, ela se encaixa na neurose. Porque ninguém é totalmente... Todos nós aqui podemos surtar em algum momento. Né? Por exemplo, o assassinato, a morte violenta de uma pessoa que a gente ama. Isso pode fazer a gente romper com a realidade. Até um recurso de defesa, né? Então, tem pessoas que são neuróticas, mas tem alguns traços de personalidade antissocial. Então, isso é uma classificação didática e há predomínio em uma ou outra estrutura de um ou outro transtorno. No caso da psicose, o pensamento e o comportamento são tão perturbados que não conseguem atender às demandas da vida do dia a dia. Como eu falei, sabe aquela pessoa que você vê na rua e as pessoas chamam de louco, né? Entre aspas, porque o que é loucura, o que é normalidade. Mas você vê que as pessoas até se afastam, porque a pessoa não tem, até o cheiro dela não é agradável, porque ela não consegue tomar banho, ela não consegue se lavar, ela não consegue se limpar. Em geral, ela tá falando sozinha, você percebe que ela tá desconectada da realidade. Se você olhar para ela nem faz um contato visual verdadeiro, né? Ao contrário, verdadeiro que eu quero dizer assim, que ela tá em outro mundo, né? Então é verdadeiro aquele mundo para ela, mas o contato visual com quem tá lá conversando com ela até tá com o olhar na pessoa, mas ela não tá, o pensamento tá em outro lugar. E diferentemente das pessoas neuróticas, que em geral atuam bem na comunidade, têm consciência do problema, as pessoas com psicose muitas vezes são incapazes de cuidar de si mesmas. E pelo menos enquanto não estão em tratamento, não estão tomando antipsicótico, não estão recebendo algum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico, elas, nos episódios de doença, de surtos, etc., elas são incapazes de reconhecer as dificuldades, porque elas se desligam da realidade. Por isso elas são consideradas inimputáveis, quando no momento da ação ou da omissão elas estão, né, desconectadas da realidade. Daí elas vão se elas cometem um crime, vão para uma casa de custódia para tratamento.
Alguns transtornos psicóticos mais frequentes, a esquizofrenia, por exemplo, os distúrbios afetivos, por exemplo, uma depressão profunda. Para vocês verem, a depressão é uma doença mental, mas ela é mais leve, não é, a pessoa não entra em rompimento com a realidade, não é uma psicose. Mas uma depressão profunda, ela pode romper com a realidade, sim. Transtornos de origem orgânica. Falei, por exemplo, o mal de Alzheimer, né? Que é a senilidade, o envelhecimento do cérebro leva a pessoa a alucinar e a se desligar da realidade. Então pode haver psicose, sim. E também o uso abusivo de álcool e outras drogas, a pessoa, quando ela bebe muito por muito tempo, não sei se alguém já presenciou isso, né? Eu já presenciei, ela tem alucinação. Por causa do uso de álcool, por exemplo, da droga, ela começa a ver coisas, ouvir coisas, né? Na esquizofrenia, alguns sintomas comuns, a percepção é deficitária, deficiente, então ela tem uma alteração da percepção, porque tem alucinação, né? Pensamento desorganizado e muitas vezes delírio, né? Que são essas histórias que elas criam, esse enredo que elas criam, não é mentira, não é mentira. Realmente elas pensam, têm aqueles pensamentos. As distorções emocionais, então não conseguem lidar tão bem com as emoções, tem surtos emocionais de choro, de raiva, etc. Alucinação, fuga da realidade. Comportamento que é considerado bizarro, a linguagem também não fala direito, altera a linguagem, inadequações da volição, da vontade, né? Não tem controle da vontade, então, bem aquela energia, aquela pulsão, né, se manifesta, a energia dentro do id, e o ego não consegue controlar aquela energia, o superego também não consegue dar um contorno, e a pessoa vai pelo princípio do prazer, de fazer a descarga, e às vezes pode, isso não é a maioria das vezes, mas às vezes a pessoa pode cometer até um homicídio, então ela tem um descontrole tão grande da sua energia psíquica que ela bate, eu levei um soco acho que contei pra vocês, né, um soco de um paciente em surto psicótico, uma pessoa maravilhosa, super inteligente, escreveu livros, teve um surto por causa do falecimento de uma pessoa, de um grande amigo, e isso trouxe à tona o falecimento do próprio pai, que tinha falecido quando ele era adolescente e não tinha elaborado muito bem aquela morte nunca na vida. Ele estava em surto, ele me deu um soco, eu tive que parar no hospital para levar ponto, né? Não conseguiu controlar, ele viu alguma coisa em mim e ele me atacou, enfim. Os distúrbios afetivos, como eu disse, depressões profundas, episódios maníacos, também a mania, até antigamente era chamada PMD, psicose maníaco-depressiva. Então a pessoa sabe a bipolaridade, que hoje em dia é o distúrbio bipolar, tem a fase da depressão e da mania. Mas tem pessoas que têm depressão, pessoas que estão com distúrbios, episódios maníacos, e tem pessoas que ficam flutuando. A mania é o oposto da depressão, né? Então a pessoa fica acelerada, muito acelerada, mas não é acelerado, assim, as pessoas usam também esse termo, né, no vocabulário aí do dia a dia, ela é bipolar, eu sou bipolar. Não. Uma flutuação de humor é normal. A mania, a pessoa fica extremamente acelerada, ela canta, ela grita o tempo todo, ela depila todo o pelo do corpo, ela tem algumas vontades, eu tô contando casos que eu acompanhei, tá? De repente faz isso, depois faz aquilo, é muito acelerada a pessoa, não é essa alteração de humor que a gente tem, que é normal. Transtornos de origem orgânica, então demências, por exemplo, Alzheimer, que é o envelhecimento, a senilidade, né? São síndromes orgânicos cerebrais. Paralisia cerebral, paralisia geral, epilepsia, transtornos endócrinos e outros, e também relacionados a substâncias, como eu falei, né? O uso de álcool, anfetamina, cocaína, ópio e outras substâncias psicoativas, outras substâncias psicotrópicas. E a terceira estrutura de personalidade, que é o transtorno de personalidade antissocial, que também é denominado de personalidade psicopática, psicopata, sociopata. E vocês vão encontrar pessoas que
fazem uma diferenciação. Aí o psicopata nasceu assim, o sociopata é algo mais social. Mas enfim, em termos de estrutura, é uma estrutura que tem características que eu vou, certas características que eu vou relatar aqui agora. Por exemplo, atrativos superficiais e boa inteligência, entre aspas, porque a gente já estudou inteligência, né? O que é inteligência? Não existe uma inteligência, existem várias inteligências, né? Como o Gardner descreveu: inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência musical. E o que é uma boa inteligência? A pessoa é muito fria, então ela não tem uma inteligência intrapessoal, por exemplo, ou interpessoal de relacionamento, e ela não consegue, e assim, ela não tem uma inteligência emocional, como também se costuma falar, né? Tem também essa denominação. Então ela comete atos terríveis que são péssimos para a sociedade. Só que às vezes, pela frieza delas, elas são contratadas para trabalhar numa empresa. Nossa, essa pessoa, ela é capaz de fazer tudo. Sim, é capaz de fazer tudo, inclusive destruir a empresa, né? Por exemplo. Bom, no caso para diferenciar da psicose, o psicopata não delira. Não tem esse pensamento irracional. Por isso que tem uma boa inteligência, porque não é louco. Sabe, as pessoas falam, não rasga dinheiro. Realmente não rasga dinheiro. O psicótico pode rasgar dinheiro porque ele não sabe, né? Aquilo lá nem é o papel. Se desliga mesmo, né? Devido a essa frieza, não tem tantos episódios de irritação, algumas manifestações psiconeuróticas. Então, eu falei, né, da ausência de delírio e até de alucinação, para diferenciar, diagnóstico diferencial de psicose. Diagnóstico diferencial de neurose. O neurótico, ele tem sentimentos, ele tem emoção, então ele se irrita mais facilmente. Em termos emocionais, eles são mais frios, os psicopatas. Mas existe uma inconsistência, porque nós temos emoção não é à toa. Tem uma função, como eu já falei aqui também. Tem um motivo para a gente ter emoção. Eu até citei o Antônio Damasio, né, que é um estudioso neurocientista, que ele relata no livro dele O Erro de Descartes. Ele relata a importância da emoção para a tomada de decisões. Por isso que a inteligência é boa inteligência, né? Como a gente pensa, por exemplo, no Hitler, vamos pensar em figuras públicas. Tem gente que diz que ele era inteligente, mas primeiro que ele perdeu a guerra, né? Então, vamos lá. Mesmo em termos estratégicos, ele avançou bastante. Avançou, mas perdeu. E foi aquele desastre para a Alemanha. Todos os países envolvidos sofreram, né? Para a Inglaterra. Ato falho, porque eu tô com a Inglaterra. Eu sei porque eu tô com a Inglaterra, porque uma amiga minha se mudou para a Inglaterra. Ó, o ato falho. Enfim, o Hitler, ele fez coisas que quem considera normal, inteligente, matar toda uma população de judeus, isso é inteligência? É uma inconsistência também. Não faz sentido. E claro que eles iam perder a guerra. Claro que o mundo ia se rebelar e claro que aquilo ia parar em algum momento, porque a maioria da população não acha que judeu é rato ou que o comunista deve ser morto simplesmente porque pensa de uma maneira diferente, né? Ou gay tem que ser morto porque ele não corresponde ao comportamento heteronormativo, que é o que é mais frequente, ou nômade, né, o chamado cigano, mas tem um sentido pejorativo. Aí, como na Segunda Guerra Mundial, iam para os campos de concentração e para os campos de extermínio judeus, comunistas, gays, população nômade, né, que são os ciganos, pessoas com deficiência. Bom, então a gente pode pensar que o Hitler, né, parece que era um perverso, psicopata, sociopata, transtorno de personalidade antissocial. Mentira e insinceridade. A pessoa mente, porque é fria, né? Ela é muito egoísta, então tem um desenvolvimento extremamente narcisista, assim, pouco desenvolvimento, então tem uma predominância do narcisismo patológico, porque algum narcisismo é normal a gente ter. A gente tem o narcisismo primário, que é quando a gente nasce, o bebê humano, ele demora, né? Assim, o ser humano demora para conseguir alcançar a autonomia. Então, o bebê humano, ele nasce, se ele não receber cuidados, ele morre
contrário de outros animais, que nascem, daqui a pouco já estão se virando, né? Em pouco tempo. Desmamam e se viram. Começam a andar, não, gente, ser humano não. Para andar, você leva em média 1 ano. 1 ano! Imaginem isso, né? Precisa mamar e alimentação assim por muito tempo. É promovida por outro ser humano, de preferência adulto, né? Porque tem condições de cuidar. Então, a criança, né, pequenininha, ela tem alguns pitis, como se diz, né, assim, no vocabulário popular. Mas isso é normal, a gente vai ensinando que, né, olha, a gente vai mostrando que tem outros seres humanos que precisa levar em consideração, a escola tem um papel muito importante nisso. E aí vai se constituindo o superego. A lei, a ética, a moral da criança bate, ela morde? Não, não pode, carinho. Agora um adulto que faz isso, né, e aí pensa só em si mesmo, né, mente para um benefício próprio, é extremamente egoísta. Então é um narcisismo, o narcisismo secundário, numa situação extrema, e para salvar a minha vida, tem duas. Eu tô aqui e outra pessoa, Titanic, sabe, tá lá. Agora é a hora de escolher quem vai pegar o que sobrou de boia, né, assim, ou um bote salva-vida, sei lá. Eu vou me salvar, mas não tô sendo egoísta aí. É uma questão de autopreservação, de sobrevivência. Estou falando ainda de uma situação extrema, né? Aí é um narcisismo secundário que é normal. Mas assim, no dia a dia, eu simplesmente pensar que o mundo gira ao redor do meu umbigo, isso não é normal. Isso é uma imaturidade, uma falta de desenvolvimento adequado. E aí essas pessoas também, elas não sentem remorso, porque a capacidade de sentir culpa, vergonha, remorso, que é importante para buscar reparação, eu só vou reparar o dano que eu cometi se eu for capaz de sentir remorso, certo? Para sentir remorso eu preciso ter um superego bem constituído, que vai me dizer, você errou, vai lá, pede desculpas. Essas pessoas têm um superego frágil demais, ínfimo, pouco desenvolvido. O neurótico, em geral, às vezes quando a neurose é mais grave, ele tem um superego também tirânico, né? Tudo que a pessoa faz é errado. Aí ela se sente culpada, sofre por tudo. Mas aqui não, a pessoa praticamente não sente. Por isso que ela é capaz de matar, fazer também, às vezes não é crime de sangue só, né? Contra a vida. Às vezes tem alguns políticos, por exemplo, que fazem coisas que prejudicam e levam à morte indiretamente, né? Desviando dinheiro público, fazendo as pessoas não terem acesso ao SUS por causa desses desvios de dinheiro, desvio agora na pandemia, desvio de dinheiro que seria utilizado para comprar respirador, para comprar máscara, né? Existem mortes indiretas aí. Comportamento antissocial inadequadamente motivado, é o que eu falei. Numa situação em que eu vou salvar a minha vida, agredir alguém na rua é inadequadamente motivado, mas se eu tô aqui, a pessoa vai estar me ameaçando, mas se não me matar, eu posso agredir. Aí tem uma motivação adequada, salvar a própria vida. Julgamento fraco, daí é o problema da inteligência, né? Porque por causa dessas falhas, e como Antônio Damasio diz, as nossas emoções são importantes para nós analisarmos a sociedade, essa pessoa não consegue analisar direito. Não, vamos matar todos os judeus. Veja bem, se isso tem cabimento. Ou Mengele, né, o médico nazista. Eu vou injetar tinta azul no olho para ver se o olho fica azul. Você não precisa fazer medicina para saber que isso é um absurdo, né? É burro, é imbecil. Óbvio que não vai tornar o olho azul. É óbvio que vai matar a pessoa, vai causar dor na pessoa, infecção, uma morte ou dolorosa ou, né, sequelas terríveis para a pessoa. Então é óbvio que é um julgamento fraco. E também falha no aprendizado pela experiência, que nós neuróticos aprendemos com a experiência. Isso é muito importante. Então a gente vai lá, erra, eu errei, sabe, não vou fazer mais. Eu tenho um aprendizado com a experiência. Eles não, porque eu sou o rei, eu sou a rainha, eu tô acima da lei, eu tô acima de tudo. A pessoa que é errada. Então, em geral, não fazem terapia, porque o psicólogo é aquele idiota lá, né, que não sabe de nada.
Para eles nós somos isso. Quando eles vão para terapia, eu já atendi pessoa que chegou algemada e olhando para mim como se eu fosse um ser desprezível mesmo, né? Foi porque o juiz mandou. Tinha cometido homicídio e tudo mais, daí fazia parte do que o Estado entendia como bom para aquela pessoa fazer um tratamento. Então ia lá de camburão, né? Lembrei de uma situação, gente, tem um atendimento que eu fiz assim, chegou, eles chamam de bonde, sabe? Quando vem aquele carro da polícia, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Chegou o bonde, né? E aí uma vez eu tava atendendo no ambulatório, chegou o bonde, tal, do bonde com um homem que tava lá, chegou algemado. E aí, gente, o bonde tal, da viatura era tão velha, que ela quebrou. E aí quando terminou o atendimento, ele passou em atendimento, né, no ambulatório de saúde mental e com a psiquiatra, comigo. Aí na hora de ir embora, o tal da viatura não funcionava. Na hora que tiveram que empurrar e fazer ela pegar um tranco, imagina, gente. Situação, né? Tinha um preso lá dentro. Mas enfim, a gente passa por essas situações. Daí eu atendi já um caso, aí o sujeito chegou e ficou falando, se gabando, assim, sabe? Ontem meu cachorro tava latindo, já tava em liberdade. Esse aí, ele tava em liberdade provisória, ele voltava para dormir na prisão, né? E ele tava nesse processo de mudança, né, do regime, no semiaberto. E ele quis me assustar, assim, eu fiz um atendimento em dupla, né, com uma colega psicóloga. A gente atende com porta aberta, fica com segurança na porta, rota de fuga, tudo isso daí. E ele não queria estar lá, ele estava lá só porque o juiz mandou, né. Aí ele falou que eu fui preso porque uma pessoa X lá estava me incomodando, eu matei. Aí falou também que teve um dia que ele estava lá, o cachorro dele estava latindo muito, irritou, ele matou o cachorro. Então, é assim, entendeu? Absurdo, né? Tem uma pobreza, isso aí é pobreza de reações afetivas maiores. E o que quer dizer isso? Afeto para nós é um termo técnico, né? O afeto, ele não é só o que é considerado positivo, assim, amor, alegria. A raiva também é afeto. Então esses afetos maiores são esses mais fortes, predominantes, né? Eles têm uma pobreza e são extremamente egocêntricos, um egocentrismo patológico, como eu falei para vocês, um certo egocentrismo. A criança é egocêntrica, isso não é patológico, isso é normal para a idade dela. O problema é ser egocêntrico aos 40 anos de idade, aos 30, aos 20, aí já não mais. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai saindo desse egocentrismo. E que fica um narcisismo secundário presente em algumas situações em que eu me preservo. Se tiver que escolher entre mim e outra pessoa, eu escolho a mim mesma para me proteger. Enfim, isso é normal, é uma questão de sobrevivência. Específica perda de discernimento, porque vocês concordam que um Hitler não tinha um discernimento adequado para fazer as coisas que ele fez? Ou Mengele também? Então é específico, porque é assim, não é geral. Consegue, por isso que falam, não rasga dinheiro, porque ele consegue pagar a conta, tomar banho, se cuidar, ir ao médico. Às vezes até bom. O Hitler tinha um cachorro, ele adorava o cachorro dele. Mas porque dava prazer para ele, alegria, fazia companhia para ele, por causa disso, porque ele atendia as necessidades. Dizem que ele era vegetariano, mas não é porque ele tinha amor pelos animais. Não, e também tem divergência, já li que ele não era. Eu li que ele era vegetariano por uma necessidade médica, porque o alimento a carne causava algumas alterações no corpo dele que eram ruins, então ele precisava conter, não por amor aos animais, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu sou vegetariana há quase 20 anos porque por amor aos animais, só é por isso, o principal motivo. Segundo, a minha saúde, sim, teve muitos benefícios para minha saúde. Mas não é esse o motivo principal, né? Pelo meio ambiente também. Isso é um motivo importante para mim, porque a maneira como os animais são criados tem um prejuízo para a natureza, né? Então tem esse motivo também, mas o principal é
é o meu amor pelos animais. Bom, aqui não respondente às relações interpessoais. Por quê? Nós neuróticos, a gente responde. Se a gente causa sofrimento no outro, a gente pede desculpas, né? Então, se a gente faz alguma coisa que a gente percebe que a outra pessoa ficou triste, a gente fica mal, a gente responde a isso. A gente tem uma reação a isso. Mas eles não, dane-se a outra pessoa, né? Eu sou muito mais importante. E aí os últimos itens elencados aqui: comportamento extravagante e repulsivo, sob efeitos de bebida e às vezes até sem bebida. Então o álcool é um problema social. Aliás, o álcool é proibido no Irã. A gente estava falando do Irã, né? E aqui o álcool não é proibido e outras drogas são proibidas. Eu acho que deveria haver um controle. E lá também no Irã é proibido, tem menos crime por causa disso, menos acidentes de trânsito por causa desse controle do álcool, mas tem todo também vamos dizer, uma comercialização paralela da bebida, né? Ilegal. Por isso que eu acho que o Estado não deveria haver um monopólio das drogas, né? Eu penso que a forma como a nossa sociedade lida com as drogas é extremamente falha, não funciona. E o álcool, ele faz o superego, ele fica menos ativo. Então, se a pessoa já tem um superego ruim, imagina, já é deficitário, ela bebe, então, porque o superego, ele faz a censura, né? Ele estabelece o que é certo, ajuda a compreender. O ego faz a mediação, né? O mundo me pede que eu use máscara. Eu não tenho vontade de usar máscara, mas vamos usar máscara, porque olha, daí o ego faz todo o raciocínio. Não posso ficar doente, não posso passar a doença para pessoas que eu amo, etc. O superego me ajuda a viver, né, em sociedade. Mas no caso deles, o superego é muito ínfimo. E daí com a bebida, então, praticamente inexistente, e aí pronto, se comporta de uma maneira repulsiva, faz coisas, destrói o meio ambiente. Coisas que um neurótico, por exemplo, mesmo sob o efeito da bebida, não faz. O máximo que ele faz é fazer piada sem graça, ficar meio inconveniente, chato, repetitivo, mas o neurótico em geral, ele fica só chato, né? E nem assim, muitas pessoas quando bebem não dirigem. Sabem, mesmo com o efeito da bebida, sabem, não, eu não devo dirigir, porque eu não posso colocar em risco outras pessoas. Então o superego está tão bem constituído que a pessoa mesmo bebendo, ela sabe que ela não pode fazer aquilo. O psicopata não tá nem aí. Por isso ele raramente se suicida, porque ele nunca tá errado. E por que não tá aqui nunca se suicida? O próprio Hitler, segundo registros históricos, se suicidou. Mas ele suicida não é porque a pessoa comete suicídio, muitas vezes é porque ela se sente tão mal, tão culpada por alguma coisa, ou tão errada. Então, assim, é uma autocrítica tão severa, uma dificuldade tão grande também de ver alguma saída. Enfim, não é o caso deles. O Hitler se matou, também tem toda uma teoria de que ele não se matou, né? Mas parece que sim, tem os registros aí de que ele realmente se suicidou. Mas porque ele viu assim, deu ruim, né? Deu errado o meu plano de conquistar o mundo e eliminar todos os judeus. Nossa, que plano inteligente, né? Como se ele fosse capaz realmente de manter o Reich lá, um império, e todo mundo fosse se subjugar a ele. Um delírio também, tem uma componente delirante aí de grandeza, né? Enfim, algo que não é real. E aí a pessoa, quando o plano não dá certo, aí ela pode talvez suicidar. Ninguém vai me matar, porque ele sabia que ia ter um julgamento e realmente teve o tribunal de Nuremberg e pessoas foram condenadas à morte. Não, ninguém me mata. Se alguém for me matar, eu mesmo vou me matar. Até nisso eles são bem egoístas. A vida sexual é impessoal, vulgar e pobremente integrada, porque não tem uma valoração moral aqui. Mas a sexualidade humana deve levar em consideração um outro ser humano. Não estamos falando nem de tem que ser no casamento, a religião diz isso ou diz aquilo. Cada um tem a sua religião, cada um acredita e se comporta de acordo com que acredita ser o correto, né? Precisa amar para ter uma vida sexual, etc. Mas nesse caso não é disso que eu estou falando. É a pessoa não levar em consideração que existe uma outra pessoa. Então, por isso que comete esses crimes, né? Pensa naquele do maníaco do parque, outros crimes sexuais, em que a pessoa é um objeto, uma coisa que pode ser destruída depois, né? Os casos de estupro indicam isso, né? Estupro não é uma coisa normal, é uma vida sexual
que é impessoal, não é pessoal. A pessoa, para causar uma violência na outra, ela não considera que a outra pessoa é um ser humano. Ela trata como objeto, como coisa. Por exemplo, portanto, retira a dignidade daquela pessoa. Incapacidade de seguir qualquer projeto em relação à vida. Que projeto o Hitler seguiu? Um projeto que deu super errado. E qualquer pessoa com o mínimo, vamos lá, né, de capacidade de compreensão perceberia que aquilo não daria certo. Mas a gente pode fazer toda uma discussão, não percam esse próximo capítulo, né? Vamos falar em outro momento. A gente pode discutir a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, né? Mussolini. A gente pode falar sobre isso. Então por que tanta gente apoiou? Muita gente apoiou, mas não era toda a população. Ele deu fez algumas manobras políticas aí para conseguir chegar ao poder. Ele não tinha assim a maioria o apoio da maioria da população, né? E isso a gente tem que pensar, né? Quando a gente vota, quando a gente escolhe os nossos governantes, pensar que não, a pessoa não é assim, assim, se a gente tem indicações de que a pessoa tem desvio de personalidade, que tenha um transtorno de personalidade, e a gente vai colocar essa pessoa no poder, a gente tem que tomar muito cuidado. Precisamos aprender com o caso da Alemanha nazista, né? Do Hitler. Até no campo de concentração de Dachau, ou Dachau, como eles pronunciam lá na Alemanha, que eu visitei perto de Munique, tá lá na parede, né? O povo que esquece a sua história corre o risco de repeti-la. Então a gente pode pensar o povo a Alemanha, mas o povo a humanidade. A gente precisa lembrar desses casos para não repeti-los, né? Assim como a gente deve lembrar as coisas que a gente fez nas nossas vidas para não repetir os erros que a gente comete. Bom, esses indivíduos, os psicopatas, em termos legais, eles podem ter a pena reduzida ou internação em casa de custódia para tratamento. No caso da psicose é meio óbvio, né, que vai para tratamento. No caso da neurose, quando a neurose é muito grave, isso tem caso que é de pessoa que ela tem uma alteração tão grande do psiquismo, mas não é psicótica, que ela tem, por exemplo, lembrando de um caso, a pessoa dirigia e desmaiava, se desligava da realidade e batia o carro. A neurose não era com causa orgânica, a neurose era tão grave que a pessoa acabava se envolvendo em acidentes até, né? Então essa pessoa precisava de tratamento, ela foi considerada semi-imputável e foi para tratamento. Mas o psicopata é a figura que causa muita polêmica também, muita discussão. Não rasga dinheiro, porque a gente não tem 3 instituições, uma para neurótico, uma para psicótico, não, a gente tem 2. A prisão comum e a casa de custódia. Aí colocar um psicopata junto com os psicóticos, coitadinhos, assim, que não, pode até ter cometido crime, mas não foi com desejo, com a intenção. Por isso que eu falei, coitadinho, ruim essa palavra, né? Mas é porque, assim, dá pena a pessoa que me deu o soco e me levou a tomar lá os pontos. Eu tenho preocupação com essa pessoa. E a pessoa ficou muito mal, me pediu desculpas depois, me mandou um livro autografado, falou que eu era uma excelente psicóloga, porque ele lembrava de algumas coisas, né? É muito diferente, gente, muito diferente. Mas o juiz vai determinar, porque assim, se ele vai para a prisão comum, ele é aquela figura que vai influenciar, manipular todo mundo lá, e os neuróticos que estão lá na prisão, frágeis e podem ser manipulados. Se ele vai para a casa de custódia, onde tem mais psicóticos, ele lá também pode fazer a mesma coisa com os psicóticos que estão desligados da realidade. Mas, enfim, não é um desenvolvimento normal esse do psicopata, não é. Mas os juízes vão avaliar cada caso com base nos laudos, nas avaliações psiquiátricas, psicológicas. E a outra citação aqui que é interessante, essa é de um brasileiro, Machado de Assis, em Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que tem um sentido parecido, né? O menino é o pai do homem. O menino é o pai do homem, vamos voltar aqui. Eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Pitágoras, 568 a 470 a.C. Então são pensamentos semelhantes, né? O menino é pai do homem. É isso, né? Se o que a criança vai determinar o que ela será, né? Como adulta. Então vamos cuidar das crianças. Daí a nossa importância como professores, como pais, mães, tios, enfim.
Aí as referências, novamente, psicologias da Ana Bock, o Bock, Furtado e Teixeira, psicologia jurídica do Fiorelli, manual de psicologia jurídica do Jorge Trindade, né, porque eu falei também desses tipos que vão, né, da semi-imputabilidade, inimputabilidade, imputabilidade também, porque os transtornos psicológicos, psiquiátricos também estão relacionados ao tratamento jurídico que as pessoas recebem quando cometem um crime, né? A omissão, a ação ou a omissão. É isso, gente. Uma aula um pouco mais longa, mas muito importante esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Cuidem-se. Tchau.